pessoal, que bom a gente ter mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu espero que esse tempo de música sirva pra gente matar um pouquinho a saudade de cantar junto, mas antes que isso, sirva para lembrar nossa mente, nosso espírito, quem Deus é, quem somos nós. E que assim a gente possa cantar com o coração cheio de alegria e gratidão, porque em meio a tantas incertezas, tantos medos, tantas inseguranças, nós podemos viver em paz, porque sabemos quem é a nossa esperança, sabemos quem é o nosso Deus, sabemos quem é o nosso Pai. Tá certo? Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui para deixar 3 recados muito importantes para você que é aqui da nossa comunidade, talvez você que está nos visitando aí virtualmente. Primeiro, toda terça-feira, 8 horas da noite, nós temos o nosso pequeno grupo virtual. Ele acontece de forma online, logicamente, toda terça-feira. Então você é convidado para estar com a gente. Você só mandar via Instagram um pedido dizendo, eu quero participar do grupo, a gente manda o link para você. Acontece toda terça-feira um tempo de oração, de conversa, de reflexão na Bíblia, um tempo onde a gente se vê, mata um pouco da saudade, e você está convidado a participar com a gente, tá bom? Terça-feira, 8 horas da noite. Quinta-feira, esse é o segundo recado, 8 horas da noite também, a gente tem a nossa live no Instagram que a gente faz a cada 15 dias. É o Conversa e Conexão. Nessa quinta-feira, uma conversa especial sobre cultura pop, filme, cinema, Netflix, Amazon e muito mais. Com o Bruno e com a Larissa. Você também está convidado. Meu último recado é para você que quer contribuir financeiramente com a nossa comunidade. Você pode transferir ou depositar na conta que está aparecendo aí na sua tela. Essa é a maneira que você pode ajudar a nossa comunidade com os compromissos que ela tem que arcar nesse tempo. Nós louvamos a Deus pela generosidade de quem já contribuiu, mas se você não fez e pode fazer isso, é só fazer isso via essa conta bancária, tá bom? Olá, tudo bem? Espero que você e a sua família estejam bem. Nós estamos hoje terminando a nossa série Esperançar, a Esperança em Ação.
Se você está chegando hoje, é a primeira vez que você nos acompanha, eu quero dar as boas-vindas para você e convidar você a visitar aí o nosso canal no YouTube, onde nós temos as demais mensagens dessa série que nós começamos nesse mês de maio. E eu quero terminar a nossa conversa sobre esperançar, a esperança em ação, conversando um pouco com você sobre quem vive na esperança não perde por esperar. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a esperança cristã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder aí. Eu quero ler dois textos, um do apóstolo Paulo e outro do autor de Hebreus, Filipenses 3:20. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo nos diz. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele diz: também Cristo foi oferecido como sacrifício, uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Eu quero falar para você que essa é uma realidade do Novo Testamento, principalmente. Por mais de 300 vezes, essa temática da esperança cristã, ela vem à tona nos textos bíblicos. E como nós lemos tanto Paulo como o autor de Hebreus, e essa é uma ênfase no Novo Testamento, nós poderíamos ver outros textos sobre essa expectativa, sobre esse anseio, sobre esse desejo, essa ânsia que existe daqueles que são discípulos e discípulas de Jesus no que diz respeito à volta do nosso Salvador. Eu quero ler para você, existe um catecismo chamado Catecismo Nova Cidade. É um documento onde a fé cristã ela é desenvolvida através de perguntas e respostas, um material bem interessante para você consultar. E a pergunta 52 desse catecismo é a seguinte: que esperança tem a vida eterna para nós? A resposta é: lembra-nos que este mundo caído não é tudo que existe. Logo, viveremos com Deus e teremos satisfação nele, para sempre na nova cidade, no novo céu e na nova terra, onde estaremos plenamente libertos de todo pecado e habitaremos corpos renovados, ressurretos, em uma nova criação, renovada e restaurada. É nisso que nós cremos, é isso que a Bíblia nos informa, e a nossa esperança é essa, que o mundo que nós vivemos, ele não é tudo que existe. Nós cremos que viveremos com Deus, cremos numa nova cidade, cremos que Deus vai reinar de maneira completa, o reino dele há de ser estabelecido. Aguardamos, assim como lemos o apóstolo Paulo, ansiosamente por esse dia. Essa é a nossa esperança. Essa esperança começa a ser vivida no dia de hoje. Não é algo apenas para o futuro. Eu quero recomendar para você um livro chamado Espiritualidade Bíblica. E eu faço citação dele nesse momento. O autor dele é Paul Stevens. E nesse livro ele fala um pouco, num dos capítulos, sobre, o nome do capítulo é Filhos da Esperança, e ele fala um pouco sobre esse estudo do fim dos tempos, como a gente chama. E eu achei muito interessante porque ele apresenta para nós algumas realidades existentes que fazem parte dessa esperança que nós temos. Eu quero compartilhar elas com você, que são a segunda vinda de Jesus, a ressurreição do corpo, o julgamento, a vida eterna, a realização total do reino de Deus e o novo céu e a nova terra. Eu quero rapidamente aqui pontuar o que a Bíblia diz sobre essas realidades.
Primeiro, a segunda vinda de Cristo, nós cremos que Jesus vai voltar. E essa vinda, ela será pessoal, ela será literal, ela será gloriosa e ela será inesperada. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Apocalipse 22 e tantos outros textos falam sobre essa realidade. Cristo há de voltar visivelmente, inesperadamente, gloriosamente e pessoalmente. Cristo vai voltar, é uma realidade das Escrituras. E a nossa esperança está nesse fato. Mas também a Bíblia nos informa, Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, naquele capítulo ele vai nos falar sobre a ressurreição do corpo. O nosso futuro em Cristo não é apenas sermos espíritos desencarnados, flutuando no céu de maneira alguma, mas nós cremos que teremos corpos ressurretos. Cremos também no último julgamento. Isso aqui eu tenho que... uma confissão, é algo que nós não falamos muito, algo que nós não pregamos. Eu particularmente não prego muito sobre isso, mas é um fato que faz parte da nossa esperança. Cristo virá como o juiz. Mas a boa notícia para mim e para você, que temos um relacionamento com Deus, é que o nosso juiz, ele é o nosso Salvador, o nosso amigo. Sendo assim, os nossos pecados já foram perdoados. E nós podemos descansar nesse julgamento. Porque a Bíblia diz que Deus, ele virá para julgar e para restaurar todas as coisas. Esse é um fato da nossa esperança. Mas a Bíblia também nos diz sobre a vida eterna. E a vida eterna não apenas como um passaporte que talvez muitos de nós pensamos que temos, porque aceitamos a Jesus, o nosso passaporte está garantido para a eternidade. Não, a vida eterna é uma nova era. Um dia nós entraremos de maneira final e integral nessa vida. Não é apenas uma vida permanente, mas é uma vida que tem qualidade de eternidade. Uma vida focada e uma vida centrada em Jesus. E a boa notícia para mim e para você é que nós podemos começar a experimentar a vida eterna nos dias de hoje. Isso é possível. Isso é uma realidade. A nossa esperança está que Deus em Jesus providencia para mim e para você uma vida que não tem fim, uma vida eterna. Mas a Bíblia também diz para nós, e essa é a nossa esperança, que a realidade do reino de Deus será experimentada de forma completa. Vivemos na tensão do reino de Deus que já começou, mas que não está instaurado de maneira completa. O que nós experimentamos em parte vai ser realidade em todas as esferas. Cristo virá como rei e governará sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus será instaurado de maneira completa. Essa é a nossa esperança. Capítulo 22 do livro do Apocalipse, onde João tem uma revelação de Jesus. Capítulo 21 e 22, ele fala para nós, nessa visão que ele tem do novo céu e de uma nova terra, ele fala que Deus estará presente no meio do povo, governando tudo e a todos. Nós cremos nisso. E por último, também baseado em Apocalipse 21 e 22, nós temos a esperança cristã tem um lugar, o novo céu e a nova terra. Um lugar faz parte da nossa esperança. Nós cremos, e isso é lindo, é maravilhoso. A Bíblia nos diz que Jesus nos preparou um lugar. E sabe qual é a boa notícia? É que não é meramente um céu, mas também não é um futuro desmaterializado, não. A Bíblia vai dizer para nós, no último capítulo do Apocalipse, que esse lugar é um lugar onde nós experimentaremos a cura completa, a cura definitiva. Não vai haver mais tristeza, choro, dor, Covid, qualquer outra doença.
Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é a boa notícia, essa é a nossa esperança. Por isso nós afirmamos e concordamos com o catecismo que nós lemos aqui da Nova Cidade, que o lugar que nós habitamos, a terra, ela não existe só isso aqui. Essa realidade terrena não é o fim para mim e para você, nós cremos nisso. E baseado nisso, eu posso afirmar, e aqui eu quero usar as palavras do autor desse livro, que apresentam essa realidade, essas realidades, quando Paul Stevens diz o seguinte: felizmente, a esperança cristã é tanto para essa vida como para a próxima. É a esperança para ser vivida agora. Ou seja, nós entendemos, nós concordamos que aquilo que Cristo propõe, aquilo que Ele promete, começa a ser realidade na minha e na sua vida a partir de hoje. Por isso, o texto de Hebreus e de Filipenses, que nos diz que há dentro de nós um anseio, há em nós uma expectativa quando Jesus há de voltar. A Bíblia nos diz isso. Por isso, a partir tanto do livro do Apocalipse e de todos esses fatos que a Bíblia nos mostra sobre essas realidades da esperança que nós temos em Jesus, eu quero pensar como essas realidades, como tudo isso que eu citei até aqui, como essas convicções que a gente carrega com a gente, podem nos ajudar a um viver esperançoso, a andar em esperança, a colocar a nossa esperança em ação. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, a partir dessas realidades aqui apresentadas, é que a esperança cristã, ela nos chama para uma vida de discipulado radical. Nós somos chamados a sermos iguais a Jesus. E quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para aquilo que está lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, conhecido como Sermão da Montanha, fica explícito a radicalidade de vivermos uma vida em que Jesus é o mestre, em que Ele é o Senhor, o centro de tudo e de todos. Quando nós vamos para o apóstolo Paulo, nós percebemos ali um chamado. Há um chamado para mim e para você, de sermos imitadores de Cristo, de desenvolvermos na nossa vida virtudes do próprio Cristo. Como, por exemplo, ele vai dizer nas suas cartas que nós deveríamos ter uma vida sóbria, uma vida com retidão, desenvolvermos a paciência, sinceridade, amor fraternal, santidade, marcas que aqueles que são seguidores de Jesus carregam com ele por onde eles vão. Quando chegamos no livro do Apocalipse e nós vemos João convidando os seus amigos a colocarem Jesus no centro da vida deles e não ao redor. E esse é o contexto da revelação de Jesus no livro do Apocalipse, ou nós adoramos a Deus e entregamos a nossa vida a Ele e seguimos aquilo que Ele propõe para a gente, ou nós vamos ser destruídos adorando a besta. Capítulo 13, versículo 10 do Apocalipse, João faz referência a um povo santo que deve ser perseverante e permanecer fiel. Não há, isso a gente vê tanto no Apocalipse como nos evangelhos, na própria vida dos discípulos de Jesus, na história do apóstolo Paulo, não tem como nós queremos seguir a Jesus de forma nominal. Não tem como sermos cristãos nominais. Não, isso não existe. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa existência. A nossa obediência a Cristo vai implicar em imitá-lo. Somos chamados a uma vida de imitação. Mas isso só será possível nessa via do discipulado, onde nós seguimos o nosso mestre, onde nós o acompanhamos e vivemos a vida de acordo com aquilo que ele nos propõe. E o fato de crermos em tudo aquilo que ainda acontecerá, o fato de nós aguardarmos, como o apóstolo Paulo diz lá no texto de Filipenses 3:20,
o que o autor de Hebreus diz sobre aquela expectativa, o fato de nós carregarmos isso conosco, leva-nos a uma atitude: sermos iguais a Jesus. Essa é a primeira verdade que eu vejo nesse aspecto da esperança cristã. Mas em segundo lugar, a esperança cristã faz com que o nosso trabalho neste mundo tenha significado. Nós entendemos que nós vivemos, principalmente após a queda, vivemos um mundo, uma realidade de caos. Nós já ouvimos muito falar sobre isso. O pecado afetou todas as nossas realidades. Afetou a nossa relação com Deus, com o próximo, com a natureza e com a gente mesmo. E isso afetou até mesmo o nosso jeito de trabalhar. Mas, quando nós olhamos para a esperança cristã, ela nos faz entender que Deus nos chama para colocar ordem no mundo que vive em caos. E a maneira que eu e você podemos colocar ordem no mundo, sabe como é? Trabalhando. Ou seja, há um entendimento da nossa parte, esse entendimento é bíblico, que o nosso trabalho, ele não faz sentido pelo status que ele confere. Não, o nosso trabalho, ele não faz sentido pelo valor que nós recebemos por ele. Mas o trabalho faz sentido porque nós entendemos que nós estamos cooperando com o mundo de Deus, com o mundo que ele criou. Veja se esse não é o chamado de Gênesis 1 e 2. Fazer o mundo de Deus funcionar e zelar por esse mundo. Ou seja, creio que as nossas contribuições ao mundo, através do nosso trabalho, eles deveriam ser feitos como fruto de uma vida de fé, de esperança e de amor. Porque em Jesus, e somente em Jesus, o nosso trabalho tem sentido e significado. Porque senão, o nosso trabalho vai ser a busca por um sucesso que nunca vai chegar, por uma segurança financeira que dificilmente a gente vai conquistar. Mas nós acreditamos que as nossas atividades, a nossa ocupação, o desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa vocação, sinalizam, mostram a nossa esperança. E a nossa esperança está naquilo que Jesus está fazendo, na grande história que Ele está escrevendo. E eu e você podemos fazer parte, ressignificando o nosso trabalho. O nosso trabalho hoje, aqui, ecoa na eternidade. Nós cremos nisso. A esperança cristã mostra isso para nós. Mas em terceiro lugar, a esperança cristã nos convida a adorar a Deus na complexidade da vida no mundo em que nós vivemos. Você há de convir comigo que vivemos dias difíceis, dias de crise, o mundo vive a sua complexidade. Mas nesse contexto de dificuldade, de complexidade, nós somos chamados a viver uma vida de adoração a Deus. É muito interessante, muitas pessoas olham para o livro do Apocalipse apenas como um livro quase que cinematográfico de que como as coisas acontecerão, e às vezes isso dá mais medo do que alegria. Mas eu quero convidar você a olhar o livro do Apocalipse como o livro da revelação de Jesus. João, naquele livro, ele está revelando a Jesus Cristo. E é interessante que no livro do Apocalipse, por vários capítulos, nós vemos que a esperança cristã nos aponta para isso, para um chamado à adoração. Apocalipse nos aponta que Deus, ele é adorado. Num contexto onde a adoração poderia ser para o imperador da época, essa adoração é falsa, porque quem merece a verdadeira adoração é somente Cristo. Nós olhamos para o nosso mundo complexo, talvez nós olhamos para nós mesmos e vemos a complexidade do nosso ser, mas nós somos chamados a olhar para o Cordeiro de Deus,
para aquele que é digno de receber honra, glória e louvor, como diz Apocalipse capítulo 5, e adorarmos a Ele por quem Ele é. Convido você a fazer uma leitura do capítulo 5 de Apocalipse e ver aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eugene Peterson diz que sem uma vida de adoração, ou sem adoração, nós viveremos uma vida manipulada e querendo manipular outros. É o reconhecimento de quem Deus é que faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar. O fato de sabermos o que nos aguarda nos leva a uma vida de adoração ao Cordeiro de Deus. Por isso, diante desses dias que nós vivemos, eu quero incentivar você, que essas realidades da esperança cristã te façam a adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele providencia para nós através de Cristo Jesus. Isso é motivo de adoração. Se nós olharmos para a grande história que Deus está escrevendo, e nós falamos um pouco dela aqui, Deus cria tudo belo e perfeito, o pecado vem e afeta todas as realidades, e nós vemos que desde então, Deus está buscando, seja através de Israel, mas completando isso na pessoa de Jesus, trazendo para nós o quê? Redenção, para que nós pudéssemos viver aquilo que era a ideia original de Deus, lá em Gênesis 1 e 2. E Deus está fazendo isso. E nós acreditamos que nós viveremos isso quando nova terra e novos céus vierem, nós vamos experimentar essa realidade. Ou seja, há uma grande história sendo escrita, a qual eu e você podemos fazer parte. Essa é uma história de amor, a qual eu e você somos convidados a nos submeter a esse Rei, que é Jesus Cristo, e a adorarmos, a reconhecermos o seu poder, o seu amor. Por isso, talvez esses dias sejam dias onde você ainda não tomou essa decisão. A decisão de entregar seu coração, a decisão de entregar sua vida. E talvez você tenha achado que você vai dar conta de resolver todas essas demandas nessa crise na sua força. Eu quero afirmar com todo amor por você que Cristo Jesus, Ele quer ser o Rei da sua vida. Ele quer que você o adore. Ele quer que você se submeta à vontade dEle. E quando nós entendemos essa esperança cristã, aquilo que Deus providencia em Jesus, e nós já sabemos o final dessa história, só nos cabe adorar a Ele. O convite que eu faço para você nessa manhã tenha na sua vida e na sua casa, faça da sua vida um lugar de adoração a Deus. E por último, a esperança cristã nos faz viver com uma consciência de reino. De novo, quando nós lemos o Apocalipse, nós aprendemos isso, a viver com essa consciência do reino, a viver com uma esperança em meio à tensão do aqui e do reino de Jesus que virá. Se nós temos uma consciência do reino, isso vai nos livrar de achar que as nossas mais boas intenções, por mais boas que elas sejam, elas vão salvar a sociedade. Mas também essa consciência me livra, isso é libertador, de achar que tudo que eu faço precisa ser religioso. Ou que o meu trabalho, pelo meu próprio esforço, ele precisa ser bem sucedido. Não! Viver com a consciência do reino me leva a lembrar do que Paulo diz lá no último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Nós vivemos com essa consciência do reino, que há um rei reinando, que eu devo fazer o bem, mas a salvação da sociedade não está no meu esforço, na minha mão. Eu faço aquilo que eu faço com a consciência de que há um rei governando o mundo. Viver com a consciência do reino é saber que nós temos uma esperança gloriosa.
Viver com a consciência do reino é saber que nós viveremos eternamente. Viver com a consciência do reino é saber que nós veremos Cristo face a face. Viver com a consciência do reino é viver sabendo que a criação será renovada e que nós viveremos num novo mundo de Deus, no qual Ele é o Rei, que nós seremos transformados espiritualmente e até o nosso corpo vai ser transformado. Nós viveremos num ambiente perfeito. Por isso, eu acredito que nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempos de tantas incertezas, dúvidas, o que a nossa maior necessidade, se você já tem a Cristo, se você tem um compromisso com Jesus, é somente um: é anunciar esperança. Há esperança para um mundo em caos. Por isso nós clamamos, e por isso nós chamamos, e por isso nós anunciamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o nosso Maranata, essa oração, ela é feita no meio dos deveres da vida. Nós oramos Maranata enquanto nós trabalhamos. Nós clamamos Maranata enquanto nós cuidamos dos nossos filhos, enquanto nós colocamos ordem no caos que o mundo está, diante das alegrias e das tristezas que o mundo nos impõe. De maneira alguma, a esperança cristã nos leva a fugir ou a querer viver de maneira a escapar da realidade. Não, não é isso a proposta de Jesus. Mas a proposta de Jesus é que nós sejamos fiéis, comprometidos com o Evangelho e com Ele mesmo. Sabe por quê? Para que cada oportunidade que eu e você tenhamos de viver e de trabalhar, nós possamos antecipar as realidades que nós viveremos no reino de Deus. Por isso, nós queremos fazer desse mundo um lugar melhor, até que Ele venha. Essa é a nossa esperança. Por isso, se você nos assiste aqui nessa manhã, eu quero afirmar para você: há esperança. Há esperança para mim, há esperança para o mundo, há esperança para nós. A esperança nos leva a termos uma consciência do reino de Deus. A esperança nos convida a uma vida de adoração. A esperança cristã dá significado para o nosso trabalho nesse mundo. E a esperança cristã nos chama para uma vida de seguirmos a Cristo, de um discipulado radical. Por isso eu quero propor para você nesse tempo: creia naquilo que Jesus fez por você na cruz. Tome uma decisão, decida caminhar ao lado de Jesus, procure pessoas, você pode entrar em contato com a gente e saiba que essa realidade que a Bíblia promete para nós, ela pode e ela é realidade para nós, não só no futuro, mas ela começa a ser vivida hoje. Nós cremos nisso e nós proclamamos isso nessa manhã, para que a sua vida possa ser uma vida cheia de esperança. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra fala para nós sobre esperança. Nós não precisamos temer o mal, não precisamos temer o futuro, não precisamos temer o amanhã, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Por isso nós oramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto nós oramos isso, continuaremos fazendo do mundo um lugar de adoração ao Senhor, de trabalho, ressignificando essas realidades, porque nós entendemos que um novo céu e uma nova terra hão de descer e nós viveremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos ter essa esperança. O Senhor há de voltar, o Senhor vai voltar para reinar como justo juiz. As injustiças acabarão, o choro terminará,
as tristezas irão embora e nós viveremos eternamente contigo, Deus. Que promessa maravilhosa, e nós queremos agradecer porque essa história está sendo escrita e nós estamos fazendo parte disso. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado por nós podermos viver essa realidade. Vivemos nessa esperança, nessa expectativa de que o Senhor vai voltar. Deus, que essas verdades nos movam. Que o fato do Senhor voltar nos faça amar mais o Senhor, a buscar, a viver de maneira digna do Evangelho. O fato de termos essa esperança na tua volta nos faça a fazer deste mundo um lugar melhor. Porque o Senhor vai vir restaurar todas as coisas. Deus, muito obrigado por essa bendita esperança que nós podemos ter. Que isso possua o nosso coração, que nos inflame. Que essa verdade encontre lugar na nossa vida, para nós vivermos uma vida cheia de esperança, para a glória do teu nome e para o bem do mundo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. You